Fala, meu povo, boa noite. Rapaz, aqui a gente tá hoje aqui com um vídeo teorias do Johnny. Cara, seguinte, hoje a gente vai falar aí sobre a rotação, né? E de reprints de possíveis cartas, certo? Tava aqui de bobeira, pensei numa teoria maluca, mas tem, né, um encaixe aí, né? Uma certa. Como é que eu posso dizer? Já aconteceu em outros card games, então, assim, pode ser que a Band-Aid, né? A Bandai copie essas coisas e que só, na minha cabeça, só vai melhorar o nosso card game, certo? Então, o seguinte é esse. Vamos colocar aqui para gravar nossa tela aqui do. Opa, aqui. Vou colocar aqui minha tela aqui no meio pra gente conversar aqui e a cartinha vai aparecer desse lado aqui e a gente vai conversar sobre ela. Bom, vamos analisar aqui. O que acontece em outros card games? Eu coloquei aqui como exemplo, né, de hoje, dessa teoria maluca, o, o Pokémon TCG. Durante várias coleções, né, enfim, infinidades de coleções, o Pokémon TCG, né? Ele lança a mesma carta todas as vezes. Não que lança a mesma carta, mas assim, tipo, vê que tá morrendo, aí ela vai e lança a mesma carta. Que no caso é conhecida como juiz, né? O Judge. Por que, que ela sempre lança essa carta? Né? Porque é uma carta essencial pro jogo. Tipo, tem que ter aquela carta para o equilíbrio do jogo. Entende? Tipo, se não tiver aquela carta, vai ficar muito difícil o jogo. Então, assim, seria uma carta que é para sempre, uma carta eterna, digamos. Sempre vai ter um juiz, sempre. Então, tem várias versões de juiz aí. Não sei se em algum momento, assim, nesse novo formato, né, aí do Pokémon, deixou de existir o juiz, jogou algum formato sem juiz. Pelo que eu lembre, não, mas os fãs aí mais apegados, né, o jogo, talvez consiga aí me, me ajeitar aí, né? Comenta aí nos comentários. Então, seria basicamente esse sentido. Então, já que a Bandai, né, tá fazendo essa mesma pegada de coleção, de rotação e tal, eu acho que ela vai perder muito tempo fabricando um efeito novo para poder, enfim. Então, pensando nisso, o que é que ela poderia fazer? Ela pode reprintar a mesma carta, que esse é o ponto, né, aqui, e também ela pode, eventualmente, né, como ela já vem fazendo outras artes, né. Então seria basicamente o seguinte, separei algumas cartas aqui, vai ser um vídeo rápido mesmo, é só pra ter essa vocês pensarem um pouco, analisarem junto comigo essa minha ideia não, essa teoria maluca. E aí eu queria saber da opinião de vocês, se vocês concordam ou não, enfim, decidi trazer esse vídeo aí pra mais essa discussão, o que é que vocês acham, se faz sentido ou não, enfim. Então aqui as cartas que eu separei são ou é muito essencial pro equilíbrio do jogo ou tipo só não tem como tirar. Ponto. Então aqui eu vou trazer as primeiras cartas, né? Que no geral eu só peguei algumas, mas no geral seria os buscadores chaves. Por exemplo, essa Nami aqui já saiu, já foi confirmado, né, que vai ter reprint dela, vai ter um mangá, enfim. E aí ela só vai ficar eterna, digamos, né? Eu acho que seria mais ou menos isso que a Bandai quer dizer. Então, assim, essa carta aqui, ela é uma carta vermelha que toda coleção vai ter um chapéu de palha. Não tem como fugir disso, né? Até porque é o protagonista do chapéu de palha. Então essa carta aqui ela é muito importante, muito essencial
ter ela no jogo. Porque ela vai buscar a chapéu de palha. Aí aqui é o seguinte, por que que essa daqui é essencial, mas, por exemplo, aqui um Belobet da vida não é essencial? Porque não é o protagonista, digamos assim, né? Então, assim, eventualmente, eles vão lançar novas coleções e aí com outras coisas, né? Tipo, novos tipos de buscadores. Você percebe aí que os novos buscadores tá tendo uma coisa a mais, né? Não só faz a busca, mas tem um efeitozinho a mais. Então, assim, pode vir nessa pegada. As novas cartas do futuro aí, né? Tipo do Barba Branca também, a Izou, né? O Izou, sei lá. Então eu vejo como a mesma coisa. Eu acho que não é essencial, entende? Por exemplo, outra carta que veio, né? Outra Nami, buscadora também, verde, busca chapéu de palha. Então, assim, essas cartas aqui eu vejo que elas não vão sair. Tipo, elas sempre vão manter aí o reprint sempre atualizado, né? Porque, enfim, como eu já expliquei. Outra carta também, bem interessante. Esse daqui, né? Porque ele pega o ano contra. Então, assim, não é só, sei lá, muito específico, entende? O ano pode ser também chapéu de palha, eles podem colocar lá, né, também no arquetipo, enfim. E o ano tem um país inteiro ali, né, para poder buscar com essa carta. Então, assim, eu vejo muito essa carta não indo embora, tomando reprint, enfim. Outra carta que tá na família, né, que é a Bonnie. Se você perceber aí, já vai vir também um ST, né? E ela busca supernova. Supernova sempre ele tá em alta, sempre tá saindo cartas. Sempre, assim, não tem porquê, é impossível essa carta aqui não ter reprint dela eterno. Porque não faz sentido a Bandai criar outro buscador pra supernova, né? Tipo, verde, se já tem essa, entende? Tipo, essa que já faz tudo. Ela paga um, já pega um supernova e pronto, ainda fica ali para poder ativar de novo. Então, assim, não tem motivo para inventar outro. Essa é a cal, no caso. Certo? Então, vai acontecer para mim, né? Vai acontecer para a maioria dos buscadores. Tipo, aqui, esse Lau. Esse daqui ele pode até não ser muitas. Não talvez nem tenha, né, reprint dele, porque ele busca quatro opções. Então, assim, talvez em algum momento isso aqui é, seja muito quebrado, sei lá. Não sei. Agora, esse daqui, ó. Esse daqui na verdade, esse daqui, pensando bem, né? Reiju e tal. Meio assim, de lado, igual o Izou. Não sei se esse daqui não. Acho que eu vou tirar esse aqui da minha lista. Provavelmente não. Esse aqui também. Isso aí, Deckshot, a galera gosta, né? De montar, mas eu acho que esse daqui poderia ficar. Não tem por que não. Então, assim, a maioria dos buscadores. E também tem os buscadores é, de eventos, né? Que eu acho que também, pra mim, eu acho que não tem motivo não reprintarem isso. Até porque já fizeram isso nesse mesmo buscador aqui com buscador roxo. Você olha três e pega um Straw Hat roxo. Então, assim, esse aqui pode ser também. Beleza. Outro buscador que também é interessante, né? Filme. Esse daqui, eu acho que como a Uta, ela é ela é buscadora, aliás, ela é fruta 2 e esse evento aqui não é muito bom, tipo, é perfeito, né, pro deck da Uta, mas enfim, não pode ser que esse tome um reprint. Esse aqui eu não tenho muita certeza, mas coloquei aqui, vai para dar uma ideia, né? Mas assim, outro buscador filme na mesma pegada seria a Nami. Eu acho que esse tem mais potencial do que o próprio evento, né, da UTA.
Então acho que esse sim poderia tomar um reprint eterno. O que é que vocês acham? Maluquice, né? Mas tá aí. Buscar um filmezinho e tal, enfim. Ou tira ela e coloca outro buscador como se fosse esses daqui, né? Enfim. Outra carta, outras cartas que seria da mesma pegada, que eu acho que essas vieram para ficar, para ser eternas, que é esses novos buscadores aqui, né? Eles são os buscadores genéricos, né? Custo 2 vai buscar qualquer carta a partir de custo 4 ou mais. E aí, eu acho que esse daqui tem um grande potencial de ser os buscadores eternos, porque a banda ela não vai precisar se preocupar com esses buscadores, né? É, ficar modificando. Tem esses daqui, eu acho que esse aqui tem grande chance de ficar como buscadores eternos, né? É a coleção inteira, né? Cada cor recebeu uma paradinha dessa. Aqui, essa daqui, enfim. Então, eu acho que é bem interessante isso aqui ficar para sempre, né, no jogo. Outra coisa, é, saindo dessas ondas, essa onda, né, de buscadores, cartas que na minha cabeça são essenciais para o equilíbrio do jogo. A primeira carta que eu acho que é essencial para o equilíbrio do jogo seria a Pudding. Ela é uma carta extremamente forte, é, controla totalmente o jogo, né? De aqueles decks que gostam de ter uma mão grande, juntar bastante cartas, tomar dano para poder encher mais a mão, não se preocupar em tomar vida, enfim. Então acho que essa daqui com certeza seria uma carta eterna, tá? Porque ela traz muito equilíbrio pro jogo. E é uma carta que, se você deixar aí, você vai. Todo deck azul meta joga ela. Porque querendo ou não, é um staple que vai controlar muito o jogo. Apesar de ser muito, muito forte. Então, assim, eu acho que poderia cair muito bem aqui no nosso conceito de carta eterna. Outra carta que talvez não faça muito sentido, mas eu acho que seria bem interessante. O Sanji, ele é um 2K e é blocker, né? Então ele tem esse efeito aí de que você tiver dois ou menos dons com o seu oponente, você consegue descer essa carta. Então, assim, é uma carta staple, né? Locada pra. Assim, a maioria dos Straw Hash quer usar esse. Não é locada, né? Então, mas ele é Straw Hash, eu acho que. Não é uma carta que digamos, que é igual a Pud, né? Que controla o jogo. Né? Então, assim, eu acho que essa daqui também seria interessante para entrar, né, nessa lista que a gente está fazendo aqui. Outra carta que eu acho que seria interessante para a nossa lista que a gente está montando aqui hoje, né? De reprints. Ó, essa carta aqui também, choquei. Ela é uma staple, né? Para não todos os hosts, né? Mas assim, ela eu acho que o efeito dela é muito essencial, né, pro alguns decks roxos. Então, assim, é uma carta perfeita, não atrapalha muito o game, né? A única carta que foi o líder, né, o Lau. Então, assim, eu acho que essa carta aqui poderia ser muito bem uma carta que frequentemente poderia tomar reprint, porque ela é essencial para o jogo. Ela não vai trazer o equilíbrio, né? Como a gente já tinha comentado, como essa. Mas é uma carta essencial. Outra carta que eu acho que é interessante aqui para nossa lista, mas já foi confirmado, né? Conta dos mangá aí. Essa carta aqui também é interessante. Ela tira né? Protege todo mundo de KO. Então, assim, é uma carta que puxa duas, descarta duas, é um bloco, então é uma carta muito boa.
Não, atualmente tá vendo pouco jogo, né? No máximo uma ou duas num deck de loot e, e uma num deck de Usopp. E algumas no deck de Rebeca, talvez. Enfim, então assim, é uma carta que se não tivesse é, o mangá, né? Eu acho que poderia muito bem tomar reprint, que é uma carta interessante. Outra carta que eu acho interessante seria a Hiyori, é um 2K. Então, assim, ele é muito versátil, né, pros decks que tem atual e pros possíveis, pros próximos decks, né, que o amarela ele gosta muito dessa questão de estar, né, mexendo ali na vida, enfim. Então, eu acho que essa daqui é interessante ter para sempre, porque é um 2K é, muito versátil, acho que seria interessante. Outra carta que eu acho que não deveria sair, que eu acho que vai tomar reprint, né? São essas cartas aqui, ó, eternas. Custo 1, né? Você vai ganhar aí seus ataques, pontos de batalha, né? Pra poder se defender ou defender o personagem. É uma carta que é bem interessante ter ela nos próximos decks ou não, né? Enfim, tem que analisar bem esse tipo de carta. Pra mim, eu acho que poderia ser um reprint eterno. É, na minha cabeça, assim. Ela não traz o equilíbrio do jogo, mas ela tá ali. Ou, eu não sei se ela é tão muito específica, né? Porque tem que ter duas vidas ou menos para poder ganhar mais de 2.000, mas enfim, eu acho que essa carta aqui é muito icônica, né? Assim, desde OP1 ela tá usando em alguns decks, ainda em OP10. Então acho que é muito interessante, né? A não ser que ela faça a alopração é igual como fez a Gangnam Giant, né? Tipo, só melhorem. Faça um absurdo e defenda 4.000 e, sei lá, destrua um bicho de 5.000 ou menos. Sei lá, esses absurdos aí que podem vir mais pra frente, né? Pronto. Outras cartas que são essa daqui é certeza. Essa que não faz nenhum sentido, nenhum, não ter reprint delas. Porque, ó, vê se vocês concordam comigo. Todas as cartas de evento custo zero, pra mim, são essenciais para o jogo. Então, assim, não tem porquê inventar outra carta custo zero. Porque essa aqui já está perfeita. Tira o brick, custo zero, tem triggerzinho, aumenta os poderes, né? Enfim. Então, assim, essa carta aqui é a minha maior aposta que, além dos buscadores, né? Que pra mim já é quase certeza. Tipo, a Bonnie. Pelo menos a Bonnie, essa daqui. Como os eventos custo zero, eu acho que não faz nenhum sentido a Bandai não fazer o reprint dessas cartas. Então, assim, com certeza elas vão fazer o reprint dessas cartas. O que é que vocês acham? Não faz sentido, pô, não fazer. São cartas eternas, mano. Tipo, não pode mudar a arte, enfim, mas não, eu acho que essas cartas deveriam ficar para sempre no joguinho. Pronto. Outra carta, a gente já tá indo aqui pro final, que eu acho que é muito interessante para o equilíbrio de jogo. Só que ela foi de arrasta, né? Seria o Raigo. Para mim, para equilíbrio de jogo por parte dos amarelos, o bege eu nem falei, né? Mas tá aqui o bege, cotado aqui também. Dois, sempre vai ser os, na minha cabeça, sempre vai ser os 2K, né? Então aqui, outro 2K também que eu acho que entraria fácil. Assim, nem estão usando mais, mas acho que poderia ser eterno, né? Lendário bege. Voltando aqui
da nossa carta aqui para equilíbrio de jogo. Então, no caso, seria a Raigo, né? Só que ela já foi. Ela tomou ban. Pode ser que ela volte um dia, ninguém sabe. E. Enfim, pra mim essa carta traz muito equilíbrio de jogo. Então ela não deveria ter sido banida. Atualmente ela não faria. Não, não estaria tanto forte, né? Mas enfim, Bandai quis e é isso. Outra carta que traz o equilíbrio do jogo seria Gungan Hedgehog. Ela acaba que tem um trick muito bom e pode voltar qualquer personagem pagando apenas 6, né, pro fundo do deck. Então essas cartas assim que traz equilíbrio de jogo, elas com certeza devem tomar reprint. Essa aqui nem não sei, né? Posso estar falando besteira, mas as que são certeza seria as que eu já mencionei. Outra carta aqui que eu coloquei, e última, né, para esse vídeo de hoje, são muitas cartas, então eu trouxe essas, as que eu lembrei aqui. Separei seria Gravity Blade. Vamos aqui analisar se um cara consegue colocar dois personagens, então a gente também tira dois personagens, né? Então assim, essa carta aqui é bem interessante para você tomar reprint, né? As próximas vezes. Outro que não poderia faltar nessa mesma lógica, colocar aqui, né? O Fela da Poeta. Eu acho que esse aqui já é loucura demais. Acho que é. Não é loucura, loucura, loucura. Não, tira esse bicho da lista. Então, meu povo, seria basicamente isso, né? Pro vídeo de hoje. E eu já sumi aqui da tela. Voltei. Então é isso, espero que tenham gostado. Comentem aí o que é que vocês acham. Se foi uma maluquice muito maluca da minha cabeça. Se faz sentido, se não faz. O que é que vocês acham? Quais são outras cartas que poderiam entrar nessa nossa lista, enfim. Comentem aí, valeu, brigadão, assistido até aqui.